Bill Watts chegando e tentando transformar o estilo das coisas, a WCW ainda tentava se adaptar aos novos ideais. Não só a empresa, mas também os fãs que acompanhavam house shows e gravações televisivas. Algumas outras medidas para além dos novos 10 mandamentos foram tomadas, incluindo dar um título para uma estrela em ascensão, Big Van Vader. Isso e muito mais você confere no episódio de hoje. Aproveite antes que você esqueça, já deixa o seu like neste episódio da história da WCW. O canal tá retornando, é fundamental que vocês me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas, tá certo? E inclusive esse negócio de chegar para cada vez mais pessoas era um desafio que a WCW de meados de 1992 enfrentava. Como fazer com que mais pessoas se interessassem pelo conteúdo? Batendo recordes negativos em vendas de pay-per-view, audiências dos Clash of Champions e de todos os shows da TV a cabo, como o Power Hour e o Main Event, eles precisavam chamar a atenção de alguma forma. O grande problema é que o cenário como um todo não ajudava. Apesar da WCW estar batendo recordes negativos, a WWF, envolta em escândalos infindáveis, também não estava muito melhor das pernas não. Independentemente da situação da concorrente, era momento de tentar estabilizar as coisas para, quem sabe, se aproveitar da fraqueza da WWF e assumir o primeiro lugar. E quem conduzia o barco era o atualizadíssimo Bill Watts. Bill carregava consigo uma filosofia de velha guarda difícil de engolir, principalmente por estarmos tratando dos anos 90, uma época de tantas mudanças na própria sociedade, exigia uma mente um pouco mais aberta para os negócios. Foi justamente por volta dessa época que uma pequena empresa chamada Eastern Championship Wrestling começava a chamar a atenção da comunidade. Vocês sabem muito bem o que virou, como eu contei na série ao lado. Ao seu próprio modo, Bill Watts instituía cada vez uma coisa nova. Para solucionar as coisas, ele proibiu que babyfaces e heels andassem no mesmo avião. E não é por aquele motivo trivial de que a kayfabe precisa continuar viva. Bem, pelo menos não só por causa disso. O Bill Watts morria de medo de que um avião caísse e que ele perdesse todos os lutadores de uma vez só. Então ele queria se resguardar que sobraria alguém vivo. Isso que é empatia, amiguinhos e amigolas. Essa é a lição de hoje. Mas falando de negócios sérios mesmo, o Bill Watts tinha um plano no mínimo exótico para poder atrair os públicos para os house shows. Ele queria transformar a Omni Arena em Atlanta em uma espécie de Madison Square Garden da WCW. E como ele faria isso? Programando mudanças de título para estes eventos, porque só assim os house shows poderiam ser vistos como imprevisíveis e então ser criada uma expectativa para cada show. Basicamente, o plano do Bill Watts era colocar os house shows num nível de importância igual ou superior aos pay-per-views, o que era mais uma demonstração de como a filosofia de velha guarda do velho atrapalhava as coisas. Os pay-per-views viriam a ser o grande fruto de renda das empresas na década de 90. Então, se você comparar o dinheiro que se conseguiria com house shows e com eventos especiais que as pessoas pagariam para assistir de casa nas suas televisões, se perceberia como essa ideia era completamente furada. Nas gravações de TV, todavia, eles queriam promover o WCW World Heavyweight Championship como nunca haviam o promovido. Então colocaram todo mundo para falar sobre o título ou para desafiar o novo campeão Big Van Vader. Bill Watts, por exemplo, dizia nos comentários que recebeu ligações de Terry Funk, Ric Flair, Lex Luger e o Sid Vicious, todo mundo querendo uma chance pelo título. Isso era de certa forma positivo, mas era mentira. Inclusive, a história do Vader para conquistar esse título foi interessante. Chegando na WCW, o lutador teve uma dificuldade para se adaptar ao estilo americano. Enquanto estava no Japão trabalhando com os Stan Hansens da vida, ele se acostumou a lutar de uma forma muito mais física e pesada. Como fazer com que um brutamontes daquele encontrasse o balanço entre esse strong style e um estilo mais americanizado, mais light, o qual os próprios lutadores da WCW estavam acostumados. A sugestão do Dusty Rhodes foi de colocar o Vader para trabalhar com o Sting, porque eles formariam uma parceria interessante de se assistir e talvez o Sting fosse a personificação do estilo que eles queriam que as pessoas trabalhassem por ali. O problema é que enquanto ele baixava a intensidade
velocidade da pancada, ainda assim os golpes continuavam muito fortes para outros lutadores da WCW. O pobre jobber Joe Turman acabou sofrendo as consequências de um Vader Bomb que o causou uma lesão nas costas. Joe Turman nunca mais quis saber de lutar na vida. E olhe que esse acontecimento já foi bem depois do Vader ter se tornado campeão. Então vamos voltar um pouquinho para ele trabalhando com Sting. Na verdade, para além do Sting, outra pessoa foi de fundamental importância para que o Big Van Vader conseguisse algum destaque inicial dentro da WCW. Harley Race. Apesar de ser um cara experiente, um pouco complicado de lidar, o Harley Race era a figura política que trabalhava, que batalhava para que o ato do Big Van Vader fosse valorizado. Com o Harley ajudando internamente e o Sting ajudando dentro do ringue, era mais fácil das coisas darem certo, correto? Talvez. Coube a Sting, o qual o Vader considerou muito enquanto esteve vivo, ensinar que não era preciso o Vader fazer tanto para ficar over nos Estados Unidos. Ele não precisaria nocautear os oponentes para ser amado. Na autobiografia do Vader, ele até narra uma conversa que o Sting chegou e trocou uma ideia com ele e disse assim: não precisa me nocautear, eu vou fazer parecer com que você tivesse me nocauteado. Nos Estados Unidos você vende o golpe do oponente independentemente da força aplicada. No Japão, o pessoal da velha guarda normalmente não liga pra vender quando não dói. Com toda essa paciência e essa didática, os dois construíram um grande clássico no The Great American Bash 1992, quando Vader finalmente se tornou campeão. Mas o karma viria a assombrá-lo pouquíssimo tempo depois. Acontece que antes de trabalhar oficialmente para a WCW, como eu disse, o Vader trabalhava para a NJPW. E lá estando no Japão, ele estava recebendo algo em torno de $200 mil por ano, sem importar quantos shows ele trabalhasse para a empresa. Poderia ser poderiam ser 10 milhões de shows. Ele receberia esse valor. É um dinheiro considerável. Após o Vader se lesionar, ele machucou o joelho num certo show da New Japan, a empresa mandou ele de volta para os Estados Unidos para descansar e para cuidar do joelho, fazendo com que ele retornasse nos trinques para a próxima turnê. A parte de voltar para os Estados Unidos ele cumpriu, só que imediatamente foi trabalhar em shows da WCW, com quem ele já mantinha uma relação desde 1990. Isso fez com que ele piorasse a situação do joelho. Foram 4 dias de espaço entre a NJPW mandando-o para casa e o Vader conquistando o WCW World Heavyweight Championship. Com o joelho ruim, não demoraria para a WCW tomar uma providência e arrumar um novo campeão. Aproveitando-se de Jake Roberts, que chegaria lesionando Sting e impedindo ele de ter uma revanche, a WCW fez com que Ron Simmons se tornasse o primeiro afro-americano a ser o World Champion, pelo menos deles. Isso causou uma surpresa em muitos, já que foram planos quase que secretos. Até os próprios lutadores que estavam envolvidos nesse combate souberam disso pouco antes da luta começar. Mas sobre isso e sobre o reinado, a gente fala no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de número 15 da História da WCW. Neste cardzinho que está aparecendo aqui, você confere a playlist com todos os episódios e na próxima semana você vai ver esse episódio em que eu falo sobre o Ron Simmons. Como foi que aconteceu isso dele se tornar uma figura tão importante? É um feito que é muito lembrado até pela própria WWE hoje em dia, mas que veio meio que de supetão na época. Então a gente vai explicar e vai contextualizar um pouco disso, além da lesão do Vader, que foi o motivo principal, e vai continuar falando sobre o cenário da WCW em 1992. Se você gosta da série, deixa o seu like, como eu pedi lá no começo, peço novamente, se você ainda não deu like, deixa o seu like aqui e se inscreva no Rádio de Pilha Driver, tá bom? Tchau, tchau galera, fui!